Olá pessoal, hoje nós vamos tratar sobre um tema que tem atraído muita atenção por conta das discussões na reforma da Previdência: os investimentos em planos de previdência privada. Os planos de previdência privada são uma forma de complementar a aposentadoria oficial que é provida pelo governo via INSS. São planos bastante populares e geralmente oferecidos pelos bancos nas formas de PGBL e VGBL, que na prática são bem parecidos com fundos de investimento, que é quando o aplicador delega para um gestor profissional selecionar os diferentes tipos de investimento que serão feitos com seus recursos. No caso dos fundos de previdência, em particular, dado que o objetivo deles é acumular recursos para servir de reserva lá na frente para a aposentadoria, em geral, eles têm algumas regras específicas quanto aos tipos de aplicação que podem ser feitos, a carência mínima para resgate e a forma de tributação. O valor investido nesse tipo de plano pode ser resgatado lá na frente de uma única vez, em determinados momentos, ou então ser transformado numa renda mensal que de fato vai complementar a sua aposentadoria. Bom, antes de nós discutirmos as principais vantagens e desvantagens desse tipo de investimento, vamos conhecer um pouco mais as duas modalidades que estão disponíveis: o PGBL, o Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, o Vida Gerador de Benefício Livre. A principal diferença entre as duas modalidades é a forma como incide a tributação em cada uma delas. Então, no caso do PGBL, o imposto de renda vai incidir sobre o valor total resgatado. Então, por exemplo, se você aplicar R$1.000 e resgatar lá na frente R$2.000, você vai pagar imposto de renda sobre o total dos R$2.000. Já no caso do VGBL, o imposto incide somente sobre os rendimentos. Então, usando o mesmo exemplo, lá na frente, ao resgatar os R$2.000, você vai pagar imposto apenas sobre os 1.000 que foram rendimentos. Os 1.000 iniciais, chamados de principal, não sofrem incidência de imposto de renda. Em ambos os casos, a incidência do imposto de renda pode seguir duas tabelas. A primeira, chamada regressiva, as alíquotas vão caindo com o tempo de investimento, começando em 35% e caindo 5% a cada 2 anos, até chegarem ao mínimo de 10% após 10 anos. Outra opção é a tabela progressiva, em que o investidor paga 15% no momento do resgate e um complemento de acordo com a tabela progressiva de imposto de renda, a mesma que é utilizada para cálculo do imposto devido na declaração anual de ajuste, em que a alíquota total pode chegar a 27,5%. No caso do PGBL, ainda que o imposto de renda incida sobre o valor total, tanto o valor inicialmente aplicado quanto os rendimentos, existe também uma forma de benefício fiscal. O total aplicado nesse tipo de plano pode ser deduzido da sua renda anual bruta até um limite de 12%, de forma que no final a renda total que vai ser tributada é menor. Então é uma forma de você postergar o pagamento do imposto lá para frente e colocar esse dinheiro para render. Mas é importante frisar que esse tipo de benefício só vale para quem faz a declaração anual completa, onde você consegue detalhar cada tipo de dedução. Então vamos ver, por meio de um exemplo prático, como isso funciona. Se você tem uma renda bruta anual de R$100.000, a sua contribuição estimada para o INSS é em torno de R$7.300. O percentual máximo dedutível para contribuições ao PGBL é de 12%, que nesse caso seriam R$12.000. Veja que com isso, a base de cálculo para a incidência do IR com PGBL é de R$80.700, enquanto que sem o PGBL é de R$92.700. Utilizando a alíquota máxima de IR de 27,5%, essa diferença gera uma economia fiscal de R$3.300 para o contribuinte. Bom, e como que o investidor pode usar essa economia fiscal de R$3.300 a seu favor? Considerando uma aplicação na data atual, com o PGBL, ele teria um total disponível de R$70.507, enquanto que sem o PGBL, como ele haveria pago mais imposto de renda, o total é de R$67.207. Se o gestor do fundo de previdência aplica esses recursos num título pré-fixado de 10 anos com rendimento de 11% ao ano, e ao final do prazo
a gente desconta a alíquota mínima de 10%, utilizando a tabela regressiva, o valor total disponível com o PGBL é de R$ 180.178, enquanto que sem o PGBL é de R$ 178.466, um ganho de R$ 1.700 para o investidor. Então, ele posterga o pagamento do imposto de renda e consegue um benefício de R$ 1.700 por ter colocado esse dinheiro para trabalhar. Diferentemente do PGBL, os planos do tipo VGBL não permitem essa dedução da renda bruta na declaração anual. Então, eles são mais indicados para quem faz a declaração pelo modelo simplificado ou então para o investidor que deseja contribuir com um valor acima de 12%, que é o limite permitido de dedução no caso do PGBL. Pode parecer muito simples, seguro e vantajoso investir nesse tipo de plano de previdência, mas é importante a gente considerar alguns detalhes para saber se de fato eles são adequados para cada tipo de investidor. Então, em geral, os planos de previdência valem a pena quando o plano é um benefício oferecido pela empresa. Existem muitos casos de empresa que oferecem aos seus funcionários o plano de aposentadoria complementar como um benefício. Então, por exemplo, para cada R$1 que o funcionário contribui, a empresa contribui com mais R$1. Costumam ser planos específicos da empresa e tem diversas regras de quanto que cada funcionário pode contribuir e como que vai ser feito o resgate. Mas, em geral, eles costumam ser vantajosos porque esse complemento que a empresa faz acaba sendo um rendimento extra para o funcionário. Quando existe uma preocupação com o planejamento sucessório, ou seja, a transmissão de herança. Em caso de morte do titular do plano de previdência, os recursos são direcionados para os beneficiários que ele determinou no início do plano, ou que podem ser mudados ao longo do tempo. O importante é que esses recursos não entram em inventário e acabam sendo disponibilizados aos beneficiários de forma mais rápida, porque em geral o inventário não tem um prazo pré-determinado, enquanto que os valores de um fundo de previdência têm até 30 dias para serem disponibilizados. Então é uma forma vantajosa de você disponibilizar os recursos de forma mais rápida, ainda que possa haver incidência de algum outro tipo de imposto específico sobre herança. E quando o imposto de renda é muito alto. No caso de alguns profissionais, principalmente profissionais liberais, ou que acabam não sendo tributados direto na fonte, o valor a ser pago de imposto de renda na declaração anual é muito alta. Então, se o investidor optar por um PGBL, ele vai poder reduzir até 12% desse valor e direcionar para uma aplicação. Além disso, tanto no caso do VGBL quanto do PGBL, se o investidor optar por uma tabela regressiva e puder deixar os recursos aplicados ao longo de 10 anos, a incidência do imposto vai ser numa alíquota de apenas 10%. Mas então, vale a pena investir em fundos de previdência? Mesmo considerando todos esses benefícios fiscais que a gente mencionou, se nós formos considerar puramente como opção de investimento, em geral os planos de previdência não valem a pena, pelos seguintes motivos. As taxas cobradas são muito altas. Além da taxa de administração, que inclusive um fundo de investimento tradicional também cobra, que é a remuneração do gestor para fazer o trabalho de selecionar todos os tipos de aplicação que vão ser feitos com seus recursos, no caso dos planos de previdência, também podem ser cobradas algumas outras taxas, como a taxa de carregamento, que é um percentual cobrado para cada valor que você aplica. Então, por exemplo, se você aplica R$100 e a taxa de carregamento é de 5%, na verdade você só vai aplicar 95% e a diferença vai ficar para o gestor do plano. E também existem taxas de saídas, que são cobradas quando você resgata os investimentos. Então, da mesma forma, se você resgata R$100, na verdade você vai receber só 95%. Somando todas essas taxas, em geral, o seu rendimento tende a ficar bem mais baixo. A rentabilidade, de fato, tende a ser muito baixa, não só por conta das taxas que a gente mencionou, mas porque como o foco é de longo prazo, muitas vezes nem os investidores e nem os gestores que estão acompanhando os planos de previdência têm um incentivo para fazer aplicações que busquem uma rentabilidade mais elevada. E existem uma série de regras que limitam os tipos de aplicação que podem ser feitas e o tipo de risco que pode ser tomado nesse tipo de fundo. E além disso, podem haver limitações ao uso dos recursos, ou seja, um risco de liquidez. Porque como aqui o foco é acumular recursos para a aposentadoria, em geral, podem haver algumas restrições no momento do resgate. Então, por exemplo, o gestor pode impor que o investidor tenha uma idade mínima para poder resgatar os recursos, ou então que ele deixe os recursos aplicados por um prazo mínimo um pouco mais elevado.
Mas isso não significa que você deve simplesmente sair resgatando seus planos de previdência para realocar em outros tipos de aplicação. Mas sim, é importante avaliar qual a necessidade de ter esse tipo de aplicação dentro da sua carteira de investimentos. Se você tiver um fundo que você acredita que não é adequado, que não está tendo um rendimento muito vantajoso, existe a possibilidade de, em alguns casos, fazer a portabilidade do plano de um gestor para um outro mais eficiente, mantendo os benefícios tributários que você acumulou até aquele momento. É importante destacar que à medida que você passa a conhecer os diferentes tipos de aplicação disponíveis, então, por exemplo, títulos públicos via Tesouro Direto, CDBs, letras de crédito, diferentes tipos de fundos de investimento, aplicação direta em ações, é possível você ir compondo ao longo do tempo uma carteira de investimentos e acumular recursos que vão servir como complemento para a aposentadoria lá no futuro. Quanto mais cedo você inicia esse processo e tem mais disciplina para poupar os recursos, maior é a chance de ter um rendimento muito melhor do que simplesmente aplicar os recursos em planos de previdência. Porque além de eliminar todas essas taxas que a gente mencionou, você também consegue aplicar em opções que sejam mais vantajosas para você, de acordo com o seu perfil de risco e expectativa de retorno. É isso aí, pessoal. Esperamos que tenha ficado um pouco mais claro o conceito de planos de previdência, as diferentes modalidades, vantagens e desvantagens de se investir nesse tipo de fundo. Se vocês ficarem com alguma dúvida, postem aqui embaixo que a gente responde. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem. Fiquem ligados. Até mais!